Olá, meus amigos, como vão? Tudo bem? Essa é a semana 2 de inglês com a professora Cíntia. Hoje nós vamos conversar sobre subject and object pronouns. Vamos conversar sobre os pronomes pessoais, né? A gente chama em português pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Na verdade, são pronomes com função de sujeito e pronomes com função de objeto. Então, subject é sujeito em inglês, object, objeto. Ou seja, sujeito do verbo e complemento do verbo, né? Então, é isso que a gente vai conversar hoje, só que em inglês. Então, vejam lá, os subject pronouns são pronomes que exercem a função de sujeito de um verbo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Então, vejam, em inglês, I, you, he, she, it, we, you, they. Então, vejam lá, um exemplo. He is a hero. Ele é um herói. Então, he é um pronome com função de sujeito. É um subject pronoun. Pronomes com função de objeto, object pronoun, exercem função de complemento de um verbo ou vem depois de uma preposição, porque o sujeito nunca é preposicionado. Então, se o pronome vem depois de uma preposição, significa que ele é um pronome objeto. Ele nunca vai poder ser um pronome sujeito, né? Então, olha aí um exemplo. My brother admires me. Então, esse me é complemento do verbo. O sujeito é meu irmão. Meu irmão me admira. Olha o pronome objeto aqui. Então, os pronomes objetos em português são me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes. Né? Então, esses são os pronomes objeto em português. Em inglês, são me, you, him, her, it, us, you, them. Né? Vão aparecer todos numa tabelinha aqui daqui a pouco. Então, esse é o me, é o pronome objeto da primeira pessoa. Tá aí o exemplo. Então, olha aqui um exemplo para a gente ver como que a gente usa os pronomes objeto, né? A gente usa os pronomes objeto para retomar alguma coisa que a gente disse ou para ser objeto do verbo de alguma coisa que está dentro do contexto. Então, olha lá. My brother is a hero. I admire him very much. Então, meu irmão é um herói. Eu o admiro muito. Então, esse him está retomando my brother. Eu uso os pronomes objeto para não ficar repetindo sempre, por exemplo, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Então, eu posso dizer, por exemplo, he is a hero no lugar do my brother, se eu quiser, porque my brother é o sujeito. Ou, se eu for colocar como objeto, ou seja, como complemento do verbo, eu vou precisar usar him. Esses são os pronomes sujeito e os pronomes objeto em inglês. Olha lá, pronome sujeito. I, you, he, she, it. We, you, they. Eu, você, ele, ela, it. Significa ele, ela, mas para coisas, objetos, animais. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Tanto para pessoas como para coisas. Pronomes objetos correspondentes. Da primeira pessoa, me. Segunda pessoa, you. Terceira, him, her, it. Us, primeira pessoa do plural. You, segunda pessoa do plural. Them, terceira pessoa do plural. Olha lá, vários exemplos. Os pronomes sujeito, na função de sujeito do verbo love, amar. E os pronomes objeto, na função de complemento do verbo amar. Então, olha lá. I love you. Eu, pronome sujeito. Amo você. You, pronome objeto. Aqui, you love me. Então, you, sujeito do verbo. Me, complemento do verbo. Usei o pronome objeto. She
loves them. Sujeito she, complemento them. Ela os ama. They love her. Olha lá, they, pronome sujeito, her, complemento do verbo, pronome objeto. He loves us. Ele nos ama. Então, ele, sujeito, us, objeto. Tudo bem, pessoal? Nós vamos fazer, então, alguns exercícios que vão ser semelhantes aos exercícios que vocês vão encontrar no questionário que eu disponibilizei aí para vocês. Olha o primeiro. Read and complete with the correct object pronoun. Então, eu vou ler a frase e vou completar com uma dessas duas opções que ele está me dando aqui entre parênteses. Many of, aqui eu vou precisar completar ou com them ou com us. Are who we are today because of someone in our lives. Muitos de nós ou muitos deles somos o que somos hoje por causa de alguém em nossas vidas. Então, como que eu vou completar pelo sentido da frase? Se eu estou falando de nós, eu vou dizer muitos de nós. Então, vai ficar many of us, muitos de nós, somos o que somos hoje por causa de alguém em nossas vidas. Então, olha lá a B. Steven Spielberg is my hero and inspiration. He is so many things too. I am not sure on where to start. Então, eu preciso completar essa lacuna aqui com uma dessas duas opções. Ele é Steven Spielberg, é meu herói e minha inspiração. Ele é tantas coisas para mim ou para ele, que eu não tenho certeza de por onde começar. Então, ele é tantas coisas para mim, to me. Então, a resposta vai ser me. He is so many things to me, I'm not sure on where to start. Então, vejam a C. Rony not only impacted his students with his caring attitude and faith in them or in him, but also with all of the staff that had the fortune to work with them or with him. Então, veja, Rony não apenas impactou os seus estudantes com a sua atitude cuidadosa e de fé nele ou de fé neles, no plural, né? Nele no singular ou neles no plural. Então, se ele impactou os estudantes no plural, com a sua atitude de cuidado e fé neles, né? Com eles, os estudantes. Então, fica them. But also, mas também, with all the staff that had the fortune to work, mas também com todos os funcionários que tiveram a sorte de trabalhar com eles ou com ele. Agora está se referindo a Rony, então é com ele, with him. Tudo bem, gente? Outro exercício. Fill in the blanks with the correct subject or object pronoun. Aqui eu preciso avaliar se eu preciso de um pronome sujeito ou se eu preciso de um pronome objeto. Além de avaliar, eu preciso definir qual é esse pronome pelo contexto. Não tem nenhuma opção ali entre parênteses. Thomas likes the movie. Thomas gosta do filme. Então, Thomas likes. Agora eu preciso colocar alguma coisa que substitua o filme. Então, o filme não é uma pessoa, é uma coisa. Então, eu vou substituir por it. Thomas likes it. Esse é o pronome objeto que substitui the movie, o filme. Letter B. Jane and I are friends. Agora eu preciso, Jane e eu somos amigas ou amigos. Eu preciso colocar um pronome que vai substituir Jane and I. Jane and I é o sujeito desse verbo. Então, eu vou precisar substituir aqui por um pronome sujeito. Jane e eu somos nós. Então, eu vou substituir por we. We are friends. Tudo bem, pessoal? É isso.
Essas são as referências de onde eu tirei os exemplos dessa aula. Então, vai ter exercícios semelhantes a esses para vocês fazerem aí no Moodle, né? Além de um exercício de interpretação de texto. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Um beijo, tudo de bom e bons estudos aí para vocês.